Boa noite, tudo bom, pessoal? Som ok? Boa noite, Leila. Boa noite, Maria Cecília, Maria Jerônimo, Rose Capuzzo, Cleonice Marco, Nilda Casagrande, Lide, Jobonaza, Ana Paula, boa noite, Marlene Freitas. Tudo em paz? Estamos na nossa hora, né? 20 horas. Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente começar o estudo de hoje. Hoje vai ser o último estudo que a gente vai fazer aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá, pessoal? Eu avisei vocês na terça-feira, né? E nós vamos realmente fazer o estudo pelo YouTube, né? Então eu estou vendo talvez de criar um WhatsApp, um grupo de estudo do nosso centro, um grupo de estudo no WhatsApp, né, do nosso centro, só para esse estudo, em que a gente vai transmitir do YouTube, né? Dá para interagir no YouTube também, né? Mas estava pensando a gente usar um grupo no WhatsApp para a gente ter uma interação mais próxima ali através do WhatsApp, tá? Um grupo ali do centro. Então, quem quiser participar com a gente, quem quiser continuar estudando com a gente, dá um alôzinho aí, fala, eu quero, né? E a gente entra em contato com vocês, vê a questão do WhatsApp, né? Quem quiser interagir ali pelo YouTube mesmo, né? Tem um do chatzinho, né? Então a gente vai transmitir pelo YouTube e tem um chat ali que vocês podem interagir também, fazer perguntas, comentários, né? Então eu estou analisando isso aí, tá? Ok, vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos lá, né? Vamos fechar os olhos e vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, nos abraçando a todos, nos envolvendo a todos, nos abençoando com a sua presença amorosa, benfazeja, luminosa, essa mesma luz que invade os nossos corpos, iluminando todas as células, todos os órgãos, invade o nosso perispírito, iluminando cada célula do nosso corpo espiritual e também tocando em nossa alma, tocando em nosso coração, despertando os sentimentos mais sublimes que nós possuímos e também na nossa mente, despertando os pensamentos mais clarificados, mais lúcidos, mais positivos que nós pudermos. Obrigado, Senhor Jesus, que nós possamos ter uma noite produtiva, elevada, repleta de bons sentimentos e de boas intuições. Abençoa, Senhor, todos os lares que aqui estão representados e que teu amor permaneça sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, novamente, boa noite a todos. Um grande abraço. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. E nós estamos aqui estudando, né? Nós temos pego aqui todas as quintas-feiras para estudarmos a mediunidade, a doutrinação, a desobsessão, né? A gente vem fazendo estudos virtuais, mais de 15 anos aí que a gente faz estudos virtuais, né? Já estudamos André Luiz, vários livros do André Luiz, Allan Kardec, Joana de Ângeles, né? Já estudamos um monte de coisa interessante aí. E hoje eu trouxe um estudo para a gente, pessoal, que é do livro O Intercâmbio Mediúnico. Peraí que eu peguei aqui. Pronto, O Intercâmbio Mediúnico, não sei se vocês conhecem, que é um livro do João Cleófas, o espírito, né? E o médium Divaldo Franco. É um livro já antigo até, né? Não é um livro dessa lavra mais nova, né? É um livro até antigo, mas muito bom. Temas muito interessantes. E eu resolvi hoje fazer uma reflexão sobre o prefácio do livro, que é de Joana de Ângeles, tá?
Então, o que eu achei bastante importante, né? Não é longo e é bastante importante esse prefácio da Joana de Ângeles, tá? Então vamos fazer, ok? Vamos lá, vamos começar? Opa, peguei errado aqui. Então, um prefácio, né, de Joana de Ângeles, falando desse livro, Intercâmbio Mediúnico, né? E aí ela começa dizendo aqui, na pauta dos compromissos espirituais que o trabalhador consciente da doutrina espírita assume, destaca-se o intercâmbio mediúnico, na condição de muito valioso. Olha que interessante, né? Na condição dos compromissos espirituais que o trabalhador consciente da doutrina espírita assume. Quer dizer, entre os vários tipos de compromissos que a gente pode assumir, né? Dentro da doutrina espírita, né, o trabalhador consciente da doutrina espírita, destaca-se o intercâmbio mediúnico na condição de muito valioso. Né? Destaca-se, você vê que ela colocou aqui, destaca-se o intercâmbio mediúnico na condição de muito valioso. Importante isso, né? Por que esse destaque, né? É porque o Espiritismo, por exemplo, ele nasceu da mediunidade, né? Ele nasceu do intercâmbio mediúnico, né? O Espiritismo nasceu do intercâmbio mediúnico. Allan Kardec conseguiu codificar a doutrina espírita a partir do intercâmbio mediúnico, né? Então, como diz o Richard Simonetti, né, já falecido, né, da cidade de Bauru, ele que sempre foi um trabalhador muito incansável no campo mediúnico, né? Ele sempre falava, né, que a mediunidade é o sagrado dentro do espiritismo. Tudo é sagrado, né, dentro do espiritismo, né? Mas ele quis dar um destaque à mediunidade, ele quis dar um destaque, né, ao contato com a espiritualidade, porque de fato, né, nós sabemos que no início do cristianismo, nós sabemos que tanto Jesus quanto os seus discípulos, e depois com a morte de Jesus, né, os seus continuadores, na tarefa de caridade, na tarefa de assistência, tá? Paulo de Tarso na divulgação do Evangelho, na abertura de novas igrejas, né? Do caminho, né? Que era assim que era chamado o cristão, né? O cristianismo era chamado dos adeptos do caminho, né? Se usava amplamente a mediunidade. Né? Vários desses seguidores de Jesus eram médiuns com habilidades, com potencialidades muito interessantes. Né? E a mediunidade permaneceu durante algum tempo ainda muito vívida, né? Até que começou a se dar mais importância para as questões materiais e para as questões institucionais, vamos dizer assim, né? Burocráticas, do que o contato mediúnico, né? Do que as reuniões de contato com os espíritos, né? Com aqueles que estavam na vida espiritual. Então, devagarzinho, foi se perdendo esse contato. Você vê, Francisco de Assis, né? Muito tempo depois, né? Francisco de Assis, que ouvia uma voz, né? Francisco de Assis era João, o evangelista reencarnado, né? Não sei se vocês sabem disso. Francisco de Assis era João, o evangelista, que foi um grande médium. Era um dos que Jesus mais utilizava, né? No seu trabalho material aqui, né? Na sua encarnação, João, Pedro, Tiago e João, né? E João, então, reencarnou depois como Francisco de Assis. E Francisco de Assis ouviu uma voz, né? Para reconstruir a minha igreja, né? Francisco de Assis ouvia continuamente aquela voz, que era para ele reconstruir a igreja. Ele achou que era uma igrejinha
que estava destruída ali nas imediações de onde ele morava, né? E foi e tal, buscando reconstruir aquela igrejinha, mas aí ele percebeu que não era, né? Ele percebeu que não era. Quando ele adentrou aquelas igrejas suntuosas, com aquele luxo, né? Com aquela pompa, quem em nada lembrava Jesus, quem nada lembrava o cristianismo original na sua simplicidade. Por quê? Jesus havia falado: o Filho do Homem não possuía uma pedra sobre a qual reclinar a sua cabeça. Né? Bem-aventurados os simples, bem-aventurados os puros de coração. Né? Esse era o cristianismo original, né? E quando Francisco de Assis se deparou com aquela pompa toda, né? Com aquela riqueza toda, né? Ele percebeu que a ideia era reconstruir a igreja original, né? Reconstruir o pensamento original, trazer à baila de novo. Aí ele foi estruturando os jesuítas, né? A ordem dos franciscanos, né? Então, que buscavam a simplicidade, né? A pobreza, tal, né? Então, assim, é muito importante, né? Mas veja que o que trouxe Francisco de Assis para essa lembrança da igreja original foi a mediunidade, né? Você vê que a importância desse contato com o transcendente, né? O contato do transcendente é muito importante, né? Você vê, por exemplo, né? A igreja, ela tem o Museu das Almas do Purgatório, né? Né? Tem o Museu das Almas do Purgatório, se eu não me engano, na Itália mesmo que fica, né? Que é repleto de comprovações do contato com os espíritos, né? Que seriam as almas do purgatório. Tem o Museu das Almas do Purgatório. É um museu, né? Inclusive tem algumas amigas que foram visitar e produziram fotos muito interessantes, né? Desse museu, que é um museu retratando os fenômenos que ocorreram ao longo da história, que ficaram registrados e guardados nesse museu, do contato com as almas do purgatório, que seriam os espíritos, né? Que a gente tem um contato aí semanal com os espíritos, né? Nas reuniões mediúnicas, né? Que para a igreja seriam as almas do purgatório, né? Que seriam os nossos irmãos que estão aqui em torno da matéria, que estão no umbral, né? Nas regiões de sofrimento e tal. Mas é importante a gente perceber, né, o papel que tem a mediunidade nisso tudo, né? Allan Kardec, ele era um entusiasta da mediunidade, tanto que o segundo livro que ele estruturou foi o Livro dos Médiuns, justamente para facilitar o contato dos estudiosos, né, daqueles que tinham interesse, assim como ele teve interesse, de facilitar o contato daqueles que quisessem ter esse contato com o plano espiritual. Né? Então, o Livro dos Médiuns não foi estruturado para afastar as pessoas do contato com os espíritos. Pelo contrário, foi estruturado para aproximar as pessoas ainda mais desse contato. Porque como ele teve esse contato muito intenso com a vida espiritual, através de algumas médiuns, né? E codificou a doutrina espírita, as perguntas do Livro dos Espíritos, as mensagens que compuseram os demais livros, né? Inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como ele teve esse contato muito intenso e ele pôde observar a importância desse contato, ele queria que outras pessoas tivessem também esse contato, né? Ele propunha a importância do estudo, sim, né? Mas não o afastamento das pessoas do contato mediúnico, né? Quer dizer, o estudo como propiciador dessa aproximação, e inclusive ele questiona, né? Ele fala assim que ele não via razão
para que as pessoas que estudam a doutrina espírita, quiser uma coisa natural que as pessoas quisessem ter um contato com a vida espiritual. Né? Ele não via razão para que isso não acontecesse. Né? Porque todo espírita estuda justamente a ciência que estuda a relação entre o plano espiritual e o plano material. Então é natural que a gente queira manter contato, queira estabelecer, né, contato com a vida espiritual, né? Que seja um contato organizado, elevado, produtivo, né? Mas é muito natural que seja assim, né, pessoal? Tá? Ok. Então vamos lá. Opa, peraí, peguei errado de novo. Por isso que a Joana de Anjos fala aqui, ó, na pauta dos compromissos espirituais, que o trabalhador consciente da doutrina espírita, não é qualquer trabalhador, é o trabalhador consciente, né, da doutrina espírita, que ele assume, destaca-se o intercâmbio mediúnico na condição de muito valioso, né? Vamos ver a sequência aqui. Aí ela começa dando o porquê, né? As razões por que ela diz isso. As razões por que ela considera muito valioso o intercâmbio, né? com os espíritos, né? Graças a ele, a observação do fato robustece a fé. Né? Quer dizer, graças ao intercâmbio mediúnico, a observação do fato. Qual o fato? O fato da imortalidade. O fato da existência realmente dos espíritos. E o fato da possibilidade da comunicação com eles. Né? Tá tudo interligado, né? A sobrevivência da alma, né? E a possibilidade do intercâmbio, né? Da mediunidade e da possibilidade desse intercâmbio com os espíritos, né? Então, quando nós... Eu estou pegando errado toda hora aqui. Então, quando nós observamos, né, esse fato, esses fatos, né, da imortalidade, da comunicação, da mediunidade, isso robustece a nossa fé. Robustece a nossa fé. Faz com que a nossa fé ela seja mais sólida, né? Seja mais sólida. Eu, por exemplo, eu venho tendo contato com as reuniões mediúnicas desde 17 anos, né? Eu posso dizer que me ajudou muito durante toda a minha vida, por quê? Porque uma coisa era estudar, desde 8 anos, né? A gente estudava lá Livro dos Espíritos, que eu já falei outro dia para vocês. Mas uma coisa era estudar e outra coisa era ver o fato, a realidade do intercâmbio mediúnico, a realidade da existência dos espíritos, a realidade da mediunidade, né? Quer dizer, isso para mim foi muito importante, esse contato com a reunião mediúnica, com os espíritos, porque foi fortalecendo a minha fé. Porque eu também, assim, eu também não sou fácil de convencer não, viu, pessoal? Eu sou meio duro na queda também, viu? Mas aí a gente vai lidando com provas tão irrefutáveis, a gente vai lidando com uma relação com socorro a certos espíritos e com a melhora das pessoas, por exemplo. Né? A gente vai observando isso com tanta frequência que a gente vai desenvolvendo a nossa fé, a nossa confiança mesmo na presença ali dos espíritos amigos, na presença dos sofredores ali junto a nós, né? Isso é uma coisa que vai realmente aumentando a nossa fé, né? Aí ela continua dizendo, né? A oportunidade de informar-se a respeito da vida além da morte faculta-lhe dados preciosos, né? Então, mais um detalhe importante aí, né? Mais um motivo, né? Para a Joana de Anjos falar que é muito importante, né? Das possibilidades que a gente tem, destaca-se como muito importante aí
o intercâmbio mediúnico, né? É devido à oportunidade de informar-se a respeito da vida além da morte, né? Que nos faculta dados preciosos, né, pessoal? Ainda continuando naquela linha, né, de que estudar é uma coisa, mas ver isso na prática, tenha você mediunidade ou não, mas ter informes da vida espiritual é um trabalho constante de pesquisa. É um trabalho constante de pesquisa, de busca de conhecimento. Por exemplo, quando eu converso com os espíritos obsessores, dependendo, né, se a gente tem mais tempo para conversar, para desenvolver melhor o diálogo, eu gosto de perguntar as coisas para eles, porque eles gostam de falar alguns detalhes, né, do que eles veem, como é que é a vida deles, tal. Então a gente vai pegando muitos detalhes interessantes sobre a vida espiritual, sobre a obsessão, sobre a influência deles, né? São dados que a gente vai coletando e que vão formando a nossa visão a respeito dessa ciência que é a ciência espírita, né? Que é o conhecimento das relações entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Extremamente importante isso, né? Ok. A Maria Lígia colocou, o estudo proporciona a base para o contato, exatamente. Até para você entender o que se está fazendo ali na reunião mediúnica, né, no intercâmbio mediúnico, né, Maria Lígia? Os significados que você dá para isso. Aqui, por exemplo, nesse estudo, a gente está trabalhando justamente isso, os significados que a gente dá para a coisa. Né? Então não é só a coisa em si, não é só o intercâmbio em si, mas são os significados que a gente dá a esse intercâmbio. É o entendimento a respeito de tudo que gira em torno da reunião mediúnica. Por isso que é muito importante o estudo, né? Assim como é muito importante a prática, que é onde a gente testa os conceitos que a gente estudou também, né? É o que ela está dizendo aqui, né? É o que ela está dizendo justamente, tá? Então vamos lá, mais um ponto que ela coloca aqui, né? O estudo das comunicações aguça-lhe a percepção sobre a erraticidade. Ok? O estudo das comunicações, né? O estudo das incorporações, das comunicações com o plano espiritual, né? Sejam as psicofonias, sejam as psicografias, né? O estudo das comunicações aguça-lhe a percepção sobre a erraticidade. O que é a erraticidade, pessoal? A erraticidade é o plano espiritual. É o período, é o intervalo, né? É o intervalo entre uma encarnação e outra. É isso que os espíritos chamam de erraticidade. Não tem nada a ver com erro, tá? Às vezes a pessoa se equivoca. Erraticidade é o lugar onde estão os espíritos que erraram. Não. Erraticidade é o lugar onde estão os espíritos errantes. Vamos confundir um pouco mais. Erraticidade é o lugar onde estão os espíritos errantes. O que são os espíritos errantes? Não são os espíritos que estão em erro. São os espíritos que ainda não têm um lugar fixo. O que são as aves errantes? São aquelas que ainda não têm um lugar fixo. Então elas estão sempre indo de um lugar para outro. Conforme a estação, elas vão para lá. Muda a estação, elas vão para cá. Né? Então, espírito errante somos todos nós, né? Quando estamos fora da matéria, aguardando uma nova encarnação. Podemos ir para um lugar, podemos ir para outro. Nós estamos aguardando, é o intervalo entre duas encarnações. É a erraticidade, tá? Então, voltando aqui, por isso que ela fala, né? O estudo das comunicações aguça-lhe a percepção sobre a erraticidade, né? Quer dizer, conforme a gente vai avançando no estudo, a gente vai estudando as comunicações, você vai investindo
Nessa busca de conhecimento, é lógico que você vai aguçando também as suas percepções. É lógico que você vai treinando melhor as suas faculdades mediúnicas. Você vai aguçando sua capacidade de perceber tudo que gira em torno da erraticidade. O Chico Xavier, por exemplo, ele investiu uma vida toda nesse sentido. Entre estudo e prática, né? Os livros, as reuniões, as leituras, tal. Ele era um ser que vivia entre essas duas realidades, continuamente entre essas duas realidades. E aprendia continuamente e aperfeiçoava a sua faculdade permanentemente também, né? Constantemente, tá? Então nós também vamos aperfeiçoando as nossas faculdades mediúnicas conforme a gente vai investindo no estudo das comunicações, né? Na vivência dessas comunicações, sempre buscando conhecer mais, sempre buscando exercitar os nossos potenciais, né? Aí ela coloca aqui também, mais um ponto. O ensejo de esclarecer os que se encontram equivocados no além, né? Então, o ensejo de esclarecer os que se encontram equivocados no além, né? Deixa eu ver que está certo aqui, peraí. Deixa eu ver se eu digitei certo aqui. Tá. No além, né? Isso. Luz abençoado aqui, né? Isso. Então, pessoal, é o ensejo da gente esclarecer, né, aqueles que estão necessitados no plano espiritual, né? É aqueles que são o grande objetivo das reuniões mediúnicas, né? Que são o grande foco ali do nosso trabalho mediúnico, é atender aos necessitados. Então, através do intercâmbio mediúnico, a gente tem essa maravilhosa oportunidade de atender aqueles que estão necessitados. Muitos podem ser nossos parentes, às vezes dessa vida, às vezes de outras existências, né? Pessoas conhecidas nossas, que se ligam a nós, outras pessoas que a gente prejudicou e que a gente pode atender, pode ajudar, né? Então isso é extremamente importante, até porque ajudando esses irmãos, nós vamos ajudando a nós mesmos. Então tem duplo benefício, né? Nós ajudamos a eles e ajudamos a nós mesmos. Por quê? Porque se nós que os prejudicamos não os ajudamos, né? Além de nós não os ajudarmos, eles vão pesar sobre nós. Vão pesar no nosso halo vital. Vão pesar na nossa encarnação, produzindo doenças, produzindo desavenças familiares, profissionais, problemas variados, que nós já até conversamos sobre isso aqui, né? Certo, pessoal? A Giovana colocou, né? Alexandre, quando desencarnamos, o espírito pode encarnar em outro país? Pode sim. E frequentemente é o que acontece. Nós mesmos já vivemos em vários outros lugares, né? Nós já reencarnamos em uma infinidade de lugares aí, né? Se a gente pensar em 1000 anos, a gente tem aí umas 15 encarnações, talvez, menos ou um pouquinho mais, né? Um cálculo aproximado aí. Você imagina, né? São 15, provável que sejam 15 lugares diferentes, né? Alguns um pouquinho mais próximos um dos outros e outros bem longe. Mas é o que acontece, viu, Giovana? A gente reencarna assim em locais às vezes bem diferentes, né? Numa encarnação da outra, né? A Madalena colocou: Alexandre, eu tive um sonho.
Eu fui deitando e já foi acontecendo isso. Eu me via deitado na cama, mas ao mesmo tempo eu andava pela casa. Mas um detalhe me chamou a atenção. Eu andava encurvado, tipo uma velhinha. Que pode ser isso? Então, Madalena, a princípio, né? Me parece que você teve uma experiência fora do corpo, né? Uma experiência lúcida fora do corpo, né? Ou seja, você teve consciência que você estava fora do corpo. Não exatamente consciência, mas você percebeu o seu corpo de longe, né? Você percebeu o seu corpo deitado na cama. Você se via deitado na cama. Na verdade, você estava vendo o seu corpo, né? Porque você, espírito, já estava fora do corpo, né? Então você estava vendo da ótica do espírito fora do corpo. Então vendo o seu corpo deitado, né? Só que você se via, porque você estava fora do corpo, você se via andando, né? Pela casa, tal, não é isso? Você se via andando pela casa. Agora, o porquê você andava tipo uma velhinha, aí já não sei. Aí é suspense. Aí eu não sei o que significa isso. Se você andava como uma velhinha, né? Aí eu já não sei. Só se você espiritualmente se identifica muito com a forma de uma velhinha, marcou demais para você uma experiência que você teve com uma velhinha, que você sai do corpo e você já se mostra como uma velhinha. Pode acontecer. Tem relatos, por exemplo, de pessoa que viveu muito tempo dentro da igreja católica, né? Como padre, por exemplo. Né? E era até espírita, né? Nessa encarnação era espírita. Mas aí quando saía do corpo, ele se via como padre. Entendeu? Por quê? Porque certamente marcou muito. E quando desencarnou, o viram com batina. Fora do corpo, né? Depois da morte, né? O viram com batina. Você entende? Então, assim, o contato com a vida espiritual, o contato com a nossa essência espiritual, é o contato, frequentemente também, com aquilo que mais nos marcou nas nossas encarnações. Entendeu? Então a gente pode assumir uma forma, a gente pode assumir uma aparência daquilo que ainda prevalece em nós espiritualmente. Né? É uma explicação possível, não sei se é o que aconteceu com você. Tá? Não sei se você se identifica, se você se sente uma velha. Tem gente que é assim, né? Me sinto jovem como uma criança, como um adolescente. Às vezes uma pessoa idosa se sente jovem, né? É provável que o seu espírito seja até bem jovial, tal, né? E pode ser até que desencarne e assuma mesmo uma aparência jovial, às vezes até como um adolescente, como um jovenzinho, tal, entendeu? Porque na vida espiritual a gente assume uma forma com o que a gente se identifica mais. E outros já se identificam com um ancião, né? Com um velhinho sábio, uma velha, né? Então, depende, né? Ok. Deixa eu ver o que mais aqui. A Giovana colocou, e podemos encarnar na mesma família? Sim. E muitas vezes pode acontecer isso, tá? Pode acontecer, sim. Nós temos a família material, mas a família material é muito pequena diante da família espiritual que nós pertencemos, que é muito maior. Ao longo das encarnações, nós vamos como que estruturando uma certa família espiritual, um certo grupo de espíritos mais ou menos afinizados entre si e que vão reencarnando juntos, na tendência a reencarnarem juntos, às vezes alterando a configuração. Um vem como pai, outro como filho, depois muda, se inverte a coisa. Então, acontecem muitas coisas, né? Então, essa família material, né, muitas vezes há vários elementos dessa família espiritual que vieram juntos, né?
Uns têm mais afinidades entre si, outros têm menos afinidade, né? Então, mas pode acontecer assim, da gente ver na mesma família, né? Jobonasa, um espírito que está no umbral, pode mandar uma carta psicografada? Pode, pode. Pode até escrever um livro. Se o médium aceitar, né? Se o médium aceitar. Por quê? Porque se o médium não estiver equilibrado, né? E ele até perceber um espírito, mas não perceber que é um espírito de uma condição mais infeliz, né? O espírito pode começar a ditar para ele coisas, às vezes é até um escritor, às vezes até um escritor aqui na Terra, que não era lá um bom escritor no sentido moral, às vezes é até alguém bastante festejado, né? Um escritor às vezes bastante festejado. Isso eu estou falando, tem até relatos, né? A Ivone Pereira, por exemplo, teve um escritor que desencarnou que queria escrever através dela. Aí ela não deixou o espírito escrever através dela. Entendeu? Mas você pega um médium que não tem discernimento, né? Você pega um médium que não tem estudo, não tem discernimento, né? Tá sozinho ali, até porque não está buscando alguém mais experiente para orientá-lo, tal. Ele corre um risco muito grande de começar a receber mensagens e às vezes até um livro todo ou vários livros de um mesmo espírito ou de vários espíritos de baixa condição, que não vão produzir coisas que se aproveite muito. Por quê? Porque não tem uma condição ainda para passar uma mensagem que se aproveite. Entendeu? Então, mas pode acontecer sim. Por isso que o médium, ele precisa tomar cuidado, né? Ele precisa estar ligado ao estudo, ligado a pessoas mais experientes, que vão ajudando o médium a discernir, né? Analisar a sua produção mediúnica. É muito importante isso. Por isso que a gente fala que o melhor amigo do médium é a humildade. A melhor companhia do médium, a princípio, assim, né? É a humildade. Porque a humildade o preserva muito da fascinação. Porque ele vai pedir ajuda para outras pessoas mais experientes, que conhecem mais de espiritismo, de mediunidade e tal. E aí ele se furta de muitos dissabores, né? Não quer dizer que não vai ter dificuldade, que não pode errar, pode. E até a pessoa mais experiente pode errar também. Mas isso ajuda muito, né? Tá? Certo. Rose Oliver. Esse espírito sai do umbral para a sessão mediúnica? Veja bem, Rose, nós estamos aqui, o planeta aqui, na verdade a matéria onde nós estamos aqui, já é o começo do umbral, vamos dizer assim. Desculpa falar isso, né? Mas aqui a matéria já é o começo do umbral, tá? Por isso que muitos que desencarnam já ficam por aqui mesmo, já fica por aqui meio desorientado, né? Já fica por aqui meio perdido, não sabe nem que desencarnou. O umbral começa aqui, na verdade. Tá? E se estende até uma certa faixa vibratória, onde começa uma região intermediária, né? Melhor, tal, e vai melhorando, né? Mas o umbral começa aqui, entendeu? Então não é que eles saem do umbral para vir para cá. Nós já estamos mergulhados no umbral, né? Nós já estamos mergulhados aqui, né? Só que é uma faixa vibratória que pega, né? Tem uma certa dimensão isso, né? Tem uma certa amplitude isso, tá? Então existem muitos lugares, né, na vida espiritual, né? Que a gente até não conhece.
Tem muitos lugares que o André Luiz falou, tal, mas tem muita coisa para a gente conhecer ainda, né? Então, esses espíritos que estão por aqui mesmo em torno de nós, ou que estão nessas regiões, né? Que por aí que se estendem nessa faixa umbralina, trevosa, as trevas, né? Esses espíritos, sim, né? Eles estão entre nós, né? Eles estão nessas regiões próximas a nós e são trazidos alguns para a reunião, vêm espontaneamente outros para a reunião para tentar nos prejudicar, para tentar prejudicar determinada pessoa, o trabalho, a casa espírita, falanges inteiras vêm, né, para tentar destruir o trabalho voltado para o bem, entendeu? Então, e aqui perto de nós, muitos doentes, né, que desencarnaram recentemente, ou há alguns anos, ou até algumas décadas, que ainda não conseguiram entender a sua realidade na vida espiritual. Não conseguiram entender que já estão na vida espiritual. Então acabam ficando próximos a nós e os espíritos amigos localizam eles próximos a nós para que nós possamos ajudá-los na reunião, tá? Certo? A Jo colocou aqui, o André Luiz também foi para o umbral, exatamente, né? Então, foi para uma região, né, que não era tão ruim, mas também não era uma região boa, né? Num nível mediano aí, né? Não era uma situação tão difícil, mas já era um lugar bastante ruim, né? Ok, ficou 8 anos, né? Ficou 8 anos até que lembrasse de fazer uma prece. Já pensou, pessoal? Ficou 8 anos. Você vê o que é a falta de preparo religioso, né? Por isso que a fé é importante, a gente fortalecer a fé, os hábitos religiosos nossos, eles são muito importantes, né? Da oração, da meditação, da leitura, né? Na verdade são hábitos saudáveis que a gente deve cultivar, né? Então, né, a gente estava falando, né? O ensejo de esclarecer os que se encontram equivocados no além, né? Trazendo luz, né? Abençoando esses irmãos, né? Para que eles possam receber o auxílio que eles tanto necessitam, né? Você imagina o espírito que está sofrendo há décadas, né? Uma doença que foi a doença que o fez desencarnar, um acidente que o fez desencarnar, né? Um suicídio que ele cometeu. Você imagina o que é um socorro que aparece assim, né? É tudo, né? É como você ter uma pessoa no deserto, morrendo de sede, e você ter lá um copo de água gelada para ele, né? Para matar a sua sede. É tudo, né? Tá? Então vamos lá, mais um pouquinho aqui. Proporciona-lhe recursos eficazes para o concurso antiobsessivo ou desobsessivo. Então, mais um ponto que ela traz, uma vantagem, né, de você poder participar do intercâmbio mediúnico, da reunião mediúnica, o que faz com que isso seja tão importante na nossa vida. O que proporciona-lhe recursos eficazes para o concurso antiobsessivo ou desobsessivo. O que quer dizer isso? Nos dá recursos, pessoal, nos dá a condição para evitarmos a obsessão, as obsessões, que todos nós estamos sujeitos à obsessão, mas quando a gente está trabalhando mediunicamente, quando a gente está ajudando, quando a gente está aprendendo mais sobre a vida espiritual, quando a gente está estudando mais, quando a gente está se doando mais, nós nos prevenimos mais sobre a obsessão. Nós nos prevenimos da obsessão. Tá? Então é um trabalho preventivo. Um trabalho preventivo. Se eu levar a sério, se eu participar de uma forma correta, séria, né? Realmente estou fazendo aquilo que precisa fazer,
é um excelente preventivo contra a obsessão. E também, se eu estou obsediado, é um excelente medicamento para a obsessão. Pode ser que eu não tenha nem condição de participar, mas aqueles que trabalham com intercâmbio vão me ajudar na desobsessão. Pode ser que eu tenha condição de participar e participando eu também vou ajudando muito na minha desobsessão. Porque eu vou adquirindo informação, vou entrando em contato com a realidade espiritual, vou aprendendo com as comunicações, vou aprendendo com a minha mediunidade e também eu vou criando anticorpos, vamos dizer assim, né? Eu vou criando defesas para lidar, né, com a influência espiritual, tá? Ok? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, que é importante também, né? Maria Lígia colocou aqui, por merecimento são trazidos na reunião ou vêm com os frequentadores. Veja bem, Maria Lígia, tem várias situações, né? Então tem vários tipos de espíritos, tem vários tipos de situações diferentes que podem ocorrer. É bastante amplo, essa questão é muito ampla, né? Mas vamos lá. São trazidos à reunião muitos porque já têm mais condição de ser ajudados. Aqueles que absolutamente não têm condição de ser ajudado, geralmente eles estão em menos quantidade. São mais raros na reunião mediúnica. Tá? Por quê? Porque não é facultado tanto a esses espíritos uma comunicação que não vai ser produtiva. Porque os espíritos amigos sabem avaliar. Tem certos obsessores nossos que ainda não estão nem na condição de se comunicar, porque não vai ser produtivo. Pode ajudar um pouquinho, o espírito vai lá, reclama, esbraveja, ameaça, tal, sai um pouco mais aliviado. Então pode ajudar nesse sentido, recebe um pouco a energia do grupo, né? O doutrinador conversa tranquilamente com ele e tal, pode ajudar nesse sentido, né? Mas depende muito da reunião, né? Depende muito do grupo, se tem condição para determinadas comunicações ou não, tá? Mas geralmente os espíritos analisam o sentido de produtividade. O que vai ser mais produtivo, o que vai ser menos produtivo? Tem certos espíritos que não é produtivo ainda eles se comunicarem, entendeu? Não é produtivo, você não chega a lugar nenhum por enquanto. Às vezes, por enquanto, ele precisa mais ir observando. Ele vai observando, ele não se comunica. E tem essa diferença também, né? Nem todos que estão na reunião se comunicam. Né? Lógico que a maioria que está na reunião não se comunica. Por quê? Porque o número de comunicações é bem menor do que o número de participantes da reunião no plano espiritual. Tá? Você sabe que os espíritos costumam transmitir também as reuniões para certos locais específicos no umbral que eles querem atingir. É como se a reunião fosse televisionada para outras regiões. Para que algumas pessoas que ainda não têm condição de vir para a casa espírita, nem se comunicar, tal, possam ir recebendo o auxílio à distância, assistindo a reunião à distância. Por isso que o próprio Emmanuel fala que nós não estamos credenciados a avaliar aqui na Terra o tamanho, a dimensão do benefício que uma reunião mediúnica produz. Nós não temos aqui na Terra capacidade de avaliar o tamanho do benefício que uma reunião mediúnica produz, entendeu? Esse é um dos motivos, né? Tá? Então tem essa questão, né? Tem uma questão de urgência, às vezes tem problemas urgentes de alguém da casa espírita, e alguém que está pensando em se matar, às vezes trazem o espírito para se comunicar, porque precisa aliviar um pouco a barra daquela pessoa antes que ela se mate.
né? Para que ela não se mate. Tá? Então tem situações urgentes que os espíritos se mobilizam, tem vários tipos de situação, né? Tá? Ok? Então vamos lá, mais um pouquinho, vamos avançar aqui, né? Então, a prevenção e o tratamento da obsessão, né? Um outro ponto é o hábito da concentração, né? Se ele torna mais natural e produtivo. É um outro ponto aqui, né? Que para nós o hábito da concentração vai se tornando mais natural e mais produtivo. Olha, Alexandre, isso é tão importante assim? É extremamente importante, né? Extremamente importante. A reunião mediúnica, o exercício, o intercâmbio mediúnico constante, né? Sistemático, eu quero dizer, vai nos dando habilidades de observação, de concentração, muito interessantes, né? Vai nos treinando a observarmos a nossa mente, a nos autoconhecermos, né? A termos autoconsciência, autopercepção, entendeu? Então, a habilidade de nos concentrar, isso é muito importante, a gente usa isso em tudo, né? A gente usa isso em tudo, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, a gente vai treinando a concentração. Quantas pessoas que relaxam, quer dizer, no sentido negativo mesmo, né? Acabam se acomodando e as suas faculdades psíquicas vão também relaxando. Concentração, memória, discernimento. A pessoa fala, eu estou com uma dificuldade de concentração, né? Ainda mais com a idade, né? Eu estou com uma dificuldade de memória. Por quê? Falta de exercício, falta de treino, né? Então, o intercâmbio mediúnico faculta um precioso exercício, né? E, inclusive, né, muitas dessas doenças degenerativas, o pessoal está associando com essa falta de treino, está associando com a acomodação, né? Está associando justamente com isso que a gente está falando, né? Não quer dizer que uma pessoa que trabalhou com a mediunidade não vai ter um Alzheimer, não vai ter um outro, né? Não é isso. Né? Nós não podemos dizer isso, mas é muito importante o exercício dos nossos potenciais, das nossas faculdades, né? É muito importante. Tudo que a gente não usa atrofia, né? Tudo que a gente não usa vai perdendo a função, tá? Então é extremamente importante, né? Certo? Aí um outro ponto aqui, ó, pode conferir os ensinamentos auridos na codificação com a realidade da vida moral, além do corpo somático. Olha que importante isso, né? Quer dizer que aquilo que a gente estuda na codificação, a gente vai conferindo na prática, né, no contato com a vida espiritual, se o que o Allan Kardec falou está certo. Né? Se o que o Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos está certo. Se o que colocou no Céu e Inferno, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, se aquilo ali está certo. Se o que o André Luiz colocou nos livros dele, se está certo. Né? Nós precisamos testar as nossas hipóteses, né? As hipóteses, as teses que nos foram ensinadas nos livros, nós precisamos testar isso, né? Nós não podemos só aprender de ouvir falar, né? Porque escreveu está certo. Não é porque escreveu está certo. Nós confiamos em Allan Kardec, né? Eu desde cedo já falei, a gente estuda Allan Kardec, André Luiz e outros, né? Joana de Ângeles e tal. Mas nós temos que testar essas teses. São verdadeiras? Vamos ver então, vamos ver na prática. Só que a gente vai testando e a gente vai vendo que são verdadeiras mesmo, né? Ó, pode conferir os ensinamentos auridos na codificação com a realidade da vida moral. O que é essa vida moral? É a vida espiritual, além do corpo somático. Vocês entendem? Para a gente não ter dúvida,
né, do que Joana de Anjos está colocando aqui. Então nós vamos testando. O que o Allan Kardec falou sobre a escala espírita, os espíritos mais inferiores, os espíritos mais superiores. É assim mesmo que funciona? Como é que é, tal? Então, nesse intercâmbio, por isso que Allan Kardec falou que é muito justo, muito natural que qualquer pessoa que estuda o espiritismo é a consequência natural de quem estuda a doutrina espírita querer ter o contato com a vida espiritual. Né? É natural e desejável, né? Porque ele vai amadurecer muito a partir desse contato com a vida espiritual, não é, pessoal? Então é onde a gente testa essas teses, né? E essas hipóteses aí que a gente tem, né? A Lucimara colocou: Alexandre, no trabalho mediúnico não podemos trabalhar mais de 1 hora. Veja bem, Lucimara, o André Luiz, no livro Desobsessão, que a gente estava até estudando até esses dias atrás, né? Ele recomenda que não passe o total do tempo que a gente fica na reunião mediúnica, que não extrapole 2 horas de trabalho, tá? Que não extrapole o tempo todo de 2 horas, ok? Então, assim, sim, existem limites, né? Para que não exista um desgaste tão grande, né? Dos médiuns, né? De toda a equipe, né? De toda a equipe. A gente faz o trabalho das 20 às 21h30, né? Das 8 da noite até as 9h30 da noite, né? Das 20 às 21h30. Né? Já incluindo uns 10 minutinhos, 15 minutinhos de leitura preparatória, tá? Então, daí 1 hora, né? Em torno de 1 hora, mais ou menos, 1h15, mais ou menos, né? Entendeu? De prática mediúnica, de intercâmbio mediúnico, tá? E é um tempo bom, um tempo razoável, dá para produzir muita coisa nesse tempo, tá? Mas aí cada grupo se estrutura, depende do tamanho do grupo, depende do modelo da reunião. Existem alguns modelos diferentes, né? Então vai depender de alguns fatores, tá? Depende de cada casa espírita e como se estruturam mediunicamente, certo? A Rutineia colocou uma dúvida minha. Estou no momento apenas fazendo evangelho no lar, em casas de pessoas que nos peçam para fazer e comparecendo aos estudos e palestras. Será que estou atrasando ou atrapalhando o meu desenvolvimento mediúnico na casa? Olha, Rutineia, interessante a sua pergunta, tá? Vamos analisar aqui. Interessante a sua pergunta. Veja bem. Você está fazendo uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer e fiz muito, né? Então eu conheço como é que é isso aí. Você fazer evangelho no lar, nas casas das pessoas que nos pedem, tá? Já fiz muito, fiz muito disso. Seja na população de baixa renda, às vezes favelas, né? Seja na cidade, né? No pessoal aí mais centro urbano, né? Numa situação mais normal aí, né? Uma situação melhor e tal. Mas, enfim, o que acontece nessa situação? De você fazer evangelho nas casas. É um dos trabalhos mais difíceis que existe. É um dos trabalhos mais difíceis que existe. Por quê? Porque uma coisa são as pessoas irem para a casa espírita. Outra coisa somos nós irmos para as casas das pessoas. Quando a gente atende as pessoas dentro da casa espírita, nós estamos sob a aura da casa espírita, sob a proteção da casa espírita, né? Quando a gente vai às casas, nós vamos com a proteção também. Só que a gente precisa se ajudar, a gente precisa se preparar bem, a gente precisa estar bem. Por quê? Porque nós vamos pegar ambientes bem mais complicados. Entendeu? Nós vamos entrar em outro sistema. Cada família, cada casa é um sistema. É uma estrutura que está ali. E às vezes é uma estrutura que está bem complicada.
Às vezes tem uma falange inteira ali trabalhando naquela família, por isso que a família está pedindo ajuda, né? E nós vamos ajudar, né? Faz parte do trabalho da. Eu gosto disso, acho importante isso. Vamos ajudar, só que nós temos que ter essa consciência. Os trabalhos, por exemplo, que eu fiz nesse sentido, que nós fizemos, eu e minha esposa, a Casa Espírita fez nesse sentido, é assim, são trabalhos que a gente faz. Muitas vezes a gente visita várias casas, pode ser que a gente vá para várias casas, mas a gente volta para a Casa Espírita para fazer um atendimento aos espíritos, porque inevitavelmente você vai entrar em contato com muitas necessidades diferentes. E se você tiver uma mediunidade mais aflorada e você tiver uma capacidade magnética, né, faz parte da sua mediunidade maior, você acaba atraindo, e é isso que a gente quer mesmo. Quando eu vou visitar as casas, minha esposa, a gente vai visitar as casas, a gente quer mesmo atrair esses grupos de espíritos que estão ali criando dificuldade para a família, que estão necessitados em torno da família, né? A gente quer funcionar como um imã mesmo, que atraia isso, e a gente leva para a casa espírita e ali atende, né? Então, agora, quando você só faz esse trabalho, mas você não participa de um grupo mediúnico, você não tem onde fazer essa descompressão, né? Se torna um pouco mais difícil. Não é impossível, mas se torna mais difícil. Entendeu? Quando a pessoa tem mais sensibilidade e não participa e vai visitar as casas, por exemplo, né? As pessoas tendem a passar mais dificuldade. Por quê? Porque vai para casa, volta para casa, leva os espíritos para casa. Às vezes chega em casa, algum familiar tem mediunidade, já sente a sua presença já carregada de necessidades. Pode acontecer várias coisas aí, né? Você entende? Não sei se está ficando claro, né? Então não é que eu digo para não fazer, né? Mas que a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, tá? Porque senão a gente pode correr perigos que a gente nem imagina, tá? Mas eu estou fazendo de boa vontade. Não, mas lógico, ele está recebendo ajuda. Todo o trabalho de boa vontade vai ter muita ajuda, a gente tem que se ajudar, se preparar para ir e tal, né? Não pode ir de peito aberto, né? Você tem que fazer uma prece, a leitura, pedir ajuda, né? Mas saber que você está entrando em ambientes que podem ser bem complicados. Então você tem que estar preparada para isso. Entendeu? Quem faz esse tipo de trabalho precisa ter participação em reunião mediúnica. Isso é uma coisa que eu tenho bem claro para mim. Precisa ter. É bom que participe de reunião mediúnica. Entendeu? Porque é onde vai conseguir fazer a ponte entre a necessidade das casas e a assistência, né, da reunião mediúnica. Às vezes a gente faz até assim, de visitar uma casa e já daquela casa já ir direto para a reunião mediúnica. Porque sabe que vai ajudar ali e vai levar o que precisa levar para a casa espírita, né? Para socorrer, tá? Ok? Mardélio colocou aqui: meu querido, eu trabalhei mais de 10 anos, sou espírita médium, parei, vai para um ano, estou me sentindo mal, tudo virando de ponta cabeça. Será que é porque parei, pedi licença, moro aqui em São Paulo? Olha, Mardélio, a probabilidade é alta, viu, de você estar sentindo aí a falta do exercício mediúnico. É até didático para as outras pessoas que estão aqui, né? Um caso como o seu é até didático para as pessoas, né? Por quê? Porque às vezes a gente observa que se uma pessoa para, às vezes falta um dia, uma semana que não vai, né? Um médium que está produzindo, você falou que ficou 10 anos trabalhando, né? Quer dizer, você já estava habituado, já estava, né? Aquele ritmo, de repente você para, né? A normal é sentir falta mesmo, tá? Então, você continua sendo médium, né? E aí fica acumulando força mediúnica, né? Tá? Então, volte para a reunião mediúnica. Né? Saia da licença espiritual aí, volte a trabalhar que você vai melhorar,
tá? É bem provável. Pessoal, a gente está finalizando. Nosso horário já está dando aqui, né? Eu queria lembrar vocês que hoje é o último dia, infelizmente. O pessoal da página Espiritismo Brasil Chico Xavier não vai, me avisaram que eles não vão mais fazer lives aqui na página. Eu acho uma pena. Vocês podiam reclamar com o Daniel aí, fazer um abaixo assinado. Podiam falar com o Daniel Mendes aí, que é o dono da página, né? Para eu continuar fazendo, né? Mas ele me avisou que dia 12 ele vai parar. Então essa seria a nossa última live, porque ele vai fazer tudo através do YouTube, né? Só que eu tenho um canal no YouTube, então quem quiser participar do nosso canal, pessoal, eu vou transmitir no nosso canal, no meu canal, né? Tá? Então, quem quiser participar com a gente no nosso canal. E eu estou pensando em criar um grupo no WhatsApp para a gente interagir mais proximamente no WhatsApp, né? Vamos ver. Deixa eu colocar para vocês aqui, vamos ver se entra aí, né? Tá? Então se inscrevam lá, né? Se inscrevam. Tudo que eu faço aqui, todas as lives que eu tenho feito, eu coloco tudo lá no canal, tá? No meu canal lá. Então tá tudo lá, todos os estudos eu tenho feito e colocado lá, tá? Só que agora eu vou transmitir ao vivo por lá mesmo, tá bom? Certo? Então vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo mais uma vez a sua oportunidade, agradecendo esse período que nós passamos aqui na página, né? Dos nossos amigos que nos permitiram fazer a live aqui, entrando em contato com tantas almas queridas, tantos irmãos com os quais nós nos identificamos pela crença, pela vontade de conhecer, pela fraternidade da convivência, da sintonia espiritual que se estabeleceu entre nós durante todos esses estudos que aqui permanecemos. Somos muito gratos, Senhor, a Ti, e que possamos estar juntos sempre, que possamos nos aproximar cada vez mais em espírito e verdade de Ti e de Deus, nosso Pai. Muito obrigado por tudo, que a Tua luz esteja sempre conosco, que assim seja. Ok, pessoal. Então, quem quiser nos adicionar, né? Alexandre Xavier de Camargo. Eu tenho o meu perfil e tenho a página também, Alexandre Xavier de Camargo, tá? Quem quiser me adicionar lá, porque às vezes no perfil estoura lá os 5.000 e não, né, a gente acaba não conseguindo adicionar. Mas aí você adiciona, curte a minha página, né? E aí eu já vou saber quem é você, a gente mantém contato, tá bom? A gente avisa você das mudanças aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo aí. Vamos continuar juntos estudando, tá bom? Espero por vocês. Um abraço, até mais.